Fala galera, eu sou o Carlos Matheus, eu sou do Pest Metalúrgica e hoje eu, junto com o Caio e com o Gabriel, vamos falar sobre um assunto muito importante da química, que são os modelos atômicos e alguns dos fenômenos mais importantes relacionados a esses modelos. Então fica ligado aí e vamos começar. Bom pessoal, vamos dar início à aula de modelos atômicos e iremos começar com o modelo atômico de Dalton, que na ordem cronológica foi o primeiro a ser publicado em volta de 1809. E ele tem como fundamento as leis ponderais, aquelas mesmas leis ponderais de Lavoisier, Proust e o próprio Dalton também, tá? Essas leis ponderais foram bastante importantes porque elas abriram muita cabeça dos cientistas na época como as reações químicas acontecem, como elas se dão, quais são as propriedades para acontecer e para não acontecer. Então, abriu muita cabeça dos cientistas naquela época. E Dalton, como era um dos que planejaram, por assim dizer, as leis ponderais, ele já teve uma ideia mais à frente de criar um modelo atômico para ver realmente como a matéria funcionava. Então, ele propôs o seguinte, que toda matéria é formada por átomos. Átomos aqui são esferas muito pequenas, maciças, homogêneas, indivisíveis e indestrutíveis. Aqui cabe uma pequena observação. Aqui já tem aquela ideia de átomo como sendo a menor partícula de uma matéria. Lá da época de Leucipo e Demócrito, eles definiram como sendo a partícula que não pode ser destruída, que é realmente a menor partícula a se chegar. E Dalton meio que conservou isso um pouco. Continuando, os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa. Aqui a gente já consegue perceber um errozinho que a gente pode facilmente quebrar com o argumento hoje. O que é? Os isótopos de massa. A gente sabe, por exemplo, que o carbono tem o carbono 14 e o carbono 12, que são isótopos de massa, mas possuem massas diferentes, ou seja, já quebra esse pontinho aqui. E o último ponto que ele falou, que a reação química é a reorganização de átomos. Como assim, Caio? Vamos olhar aqui para essa reação aqui em cima. A gente sabe que ele fala que o átomo é como se fosse uma bolinha maciça e indestrutível. Então, o O2 como se fossem essas duas bolinhas pretas aqui. E o hidrogênio, essas duas bolinhas azuis. Não tomem como relevância, tá? O tamanho das bolinhas. Aqui só uma forma para vocês entenderem como ele entendia, como os cientistas da época entendiam as reações químicas. Então, esse O2, essas duas bolinhas pretas, e o H2, essas duas bolinhas azuis. Que, numa reação química, eles vão apenas se reorganizar. Eles não vão se transformar. Não tem como eu partir um átomo aqui para pegar meio dele para transformar aqui. Não. Aqui eram as bolinhas indestrutíveis. É por isso que a gente não pode, por exemplo, nessa época não podia, né? Lógico, botar, por exemplo, um meio aqui e simplificar, dar um meio, um e um. Para eles aqui isso era impossível. Por quê? Porque Dalton já propôs que o átomo era esferas pequenas, maciças, homogêneas, indivisíveis e indestrutíveis. Ou seja, não tem como eu pegar meio átomo de oxigênio para o Dalton, tá? Na época. Pronto. Agora vamos tomar algumas notas desse modelo atômico. O modelo atômico ficou conhecido como a bola de bilhar. Gente, presta bastante atenção, tá? Isso aqui é muito importante, porque é como realmente o modelo atômico ficou conhecido e como pode cair na questão, o modelo atômico de bola de bilhar é o de... Ele pode dar só isso. Por quê? Porque realmente ficou conhecido como bola de bilhar. Então, isso aqui é um termo que vai te ajudar, por exemplo, numa questão. Assim como os outros modelos atômicos na frente, também ficaram conhecidos como uma forma. Por exemplo, o de Thomson, que a gente vai ver depois, pudim de passas, o de Rutherford, como Rutherford Ball, como planetário, e assim por diante, tá? E outro ponto aqui, notificação final, foi que foi ineficaz de explicar a eletricidade e a radioatividade. Seguinte, um pouco depois surgiu a eletricidade. E o modelo atômico de Dalton aqui não conseguia explicar de forma alguma como se dava essa eletricidade. Assim também como depois surgiu a radioatividade que quebrou totalmente esse modelo, tá? Bom, galera, continuando, a gente vai ver como se deu a descoberta dos raios catódicos e raios anódicos, que aconteceu consequentemente ao modelo atômico de Dalton, em meados mais ou menos do século XIX. Tá? Essa descoberta aqui acabou meio que quebrando o modelo atômico de Dalton, porque ele não conseguia explicar, ou seja, aquele modelo já ficou meio frágil e precisava de um novo modelo que coubesse nisso e que também explicasse tudo que Dalton fez.
Então, vamos primeiro analisar a ampola de Crookes. O que foi que o Crookes fez? Ele pegou uma ampola com gás rarefeito, tá? Aqui tem pequenas partículas, tá? De gases. Aqui representando. Tem pequenas partículas de gases que ele percebeu, quando aplicou uma alta voltagem, percebeu que havia aqui surgimento de luzes. Essas luzes que saíam lá do cátodo e chegavam aqui no ânodo. E que ele conseguiu concluir disso? Que esse raio se propagava em uma linha reta, possuía carga negativa, já que ele saía do cátodo, que tem carga negativa, e ia aqui para o ânodo, que nesse caso possui a carga positiva. Então ele vai possuir a carga negativa, possui massa, mesmo sendo pequeno ele possui, porque em outro exemplo, Crookes, o que foi que ele fez? Ele pegou e botou um catavento aqui no meio. O que aconteceu? Quando ele deu a DDP, os raios catódicos vieram e bateu na hélice do catavento. E o catavento começou a girar. Então aí ele percebeu que possuía massa. Porque se aqueles raios conseguiram fazer a hélice do catavento rodar, então ele tinha que possuir uma certa massa. E eles produzem sombra de objetos. Da mesma forma, ele pegou e botou uma cruz de Malta aqui no meio. Na hora que ele botou a cruz de Malta, ele percebeu que no fundo aparecia lá a sombra da cruz de Malta. Ou seja, quando ele batia no objeto, ele ficava, e no fundo aparecia somente a sombra do objeto. E são constituídos de elétrons. Essa parte é bastante importante. Por quê? Esses elétrons são tanto aqui do cátodo como dos átomos gasosos que tem aqui no meio. Porque eu não sei se vocês lembram quando eu falei, mas essa ampola tem... Vou puxar uma setinha aqui e tal. Gás rarefeito. Certo? Então, esses elétrons eram tanto aqui da placa do cátodo, como do gás rarefeito. Então, foi assim que o Crookes conseguiu deduzir os raios catódicos, descobrir os raios catódicos. Então, um pouco depois, também, o cara conseguia, vou tentar fazer de uma maneira diferente para ver se eu consigo descobrir alguma coisa. E ele teve uma sacada um pouco diferente da de Crookes. O que foi que ele fez? Ele botou aqui um cátodo perfurado. Vocês podem ver, ó, essas bolinhas aqui é como se fossem perfurações no cátodo. Ele fez a mesma coisa. Colocou aqui o gás rarefeito, para ter pequenas partículas, já que é rarefeito, e aplicou uma alta DDP. Na hora que ele aplicou a alta DDP, ele percebeu, ó, aqui a luminosidade. Ele já sabia isso aqui, porque Crookes já sabia, já descobriu que isso aqui eram os raios catódicos. Só que, quando ele percebeu esses raios catódicos, ele percebeu também uma certa iluminação aqui, ó, no outro lado da ampola, que era justamente quando os raios catódicos batiam aqui no átomo, o resto do átomo, por não possuir mais elétrons, já que os elétrons iam junto com os raios catódicos lá para o ânodo, o resto do átomo voltava para cá. Era atraído pelo cátodo de carga negativa. Ou seja, ele passava direto pelos buracos e batiam aqui, e causava essa certa luminosidade. Então, daí ele descobriu os raios anódicos. E também fez a mesma coisa que Crookes e deu as suas características, que eram: propagam-se em linha reta. Da mesma maneira que ele percebeu aqui, ele fez o experimento, botou catavento e tal, e percebeu que também propagava-se em linha reta. Possuem carga positiva. Por que possui carga positiva? Vamos lá. A gente sabe aqui que os raios catódicos saíam aqui do cátodo de carga negativa e era atraído pelo ânodo de carga positiva. Se agora os raios anódicos não eram atraídos pelo ânodo de carga positiva, eles iam em direção ao cátodo de carga negativa, o que é atraído pelo negativo? O positivo. Então, a gente descobre, ele descobriu, quer dizer, que os raios anódicos possuem a carga positiva. Continuando, possuem massa maior que a dos raios catódicos. Olha, isso daqui é tranquilo, vamos pensar direitinho. A gente sabe aqui que ele descobriu que quando os raios catódicos colidiam no átomo, o resto do átomo ia para a esquerda. Peraí, o resto do átomo. A gente sabe que o átomo é uma coisa grande, que o elétron é uma porcentagem minúscula do átomo, ou seja, o resto vinha para cá, o elétron ia para lá. Mas o elétron é uma parte minúscula do átomo, ou seja,
O resto, que é uma quantidade muito maior, vinha para cá. Então, foi fácil dele deduzir que a massa, era maior. Vamos continuar. São constituídos dos cátions contidos na ampola. Justamente o que eu falei. Estava aqui o raio catódico batia e o resto aqui vinha para a esquerda, que era justamente o cátion, já que tirava o elétron. E quando tira o elétron, a gente vai ter um cátion. Pronto. Aqui eu tenho uma informação bastante relevante que era bom vocês entendessem. Quando a gente pega aqui, nesse caso, um gás só de hidrogênio, essa massa aqui vai ser a menor possível. Por que, cara, que vai ser a menor possível? Vamos pensar comigo. A gente sabe que hoje, né, um átomo de hidrogênio, ele é o que tem a menor massa. Se ele tem a menor massa, na hora que o raio catódico colidir, o elétron vai para lá e o resto vem para cá. Só que o resto é o que sobrou, né? E o que sobrou vai ter a menor massa possível, já que o hidrogênio vai ter a menor massa possível. Tranquilo, galera? É isso que eu tinha que passar para vocês. Só mais uma parte para a gente pegar o modelo atômico de Thomson e eu vou tchau. Bem, galera, continuando, tá? A gente vai agora terminar com o modelo atômico de Thomson, que foi publicado mais ou menos em 1898. Quais são os fundamentos, Caio, do modelo atômico de Thomson? Ele vai partir, logicamente, do modelo atômico de Dalton. Lógico, porque ele é um sucessor desse modelo. Ele vai ter que absorver alguma das informações para conseguir fazer um melhor. Então ele vai sim pegar algumas informações do modelo de Dalton para conseguir fazer o melhor. O que é que ele adiciona mais? As descargas elétricas das ampolas. Como a gente passou no quadro anterior. Na ampola de Crookes, na ampola de Goldstein, o que Thomson fez? Juntou o modelo de Thomson, viu as informações ali das descargas elétricas e tal, viu como é que funcionou e propôs o modelo dele, que seria como? O átomo seria formado por uma pasta com carga positiva e recheada por elétrons, fazendo assim que a carga total fosse nula. Caio, peraí, tá muito confuso. Como é que vai ser esse modelo atômico? Eu tentei representar aqui para vocês verem mais ou menos como seria. O átomo seria formado por uma pasta com carga positiva. Vamos supor que essa bola grande preta, tá, tem toda carga positiva. Não é só o centro aqui, tá? Eu vou até tirar para vocês não se confundirem. Essa pasta toda aqui, tá, que tá por volta dessa desse círculo preto, seria a pasta positiva que Thomson propôs, tá? E seria encrustado de elétrons, ou seja, esses pontinhos aqui negativos seriam os elétrons que estariam encrustados nessa pasta positiva, fazendo com que essa pasta toda aqui positiva se anulasse com os elétronzinhos, ou seja, tendo uma carga total nula. Assim como eu falei do modelo de Dalton, como Dalton foi conhecido como bola de bilhar, aqui o modelo de Thomson ficou conhecido como o de pudim de passas. Não sei por que esse nome, tá? Mas dizem que parece que essa pasta positiva aqui seria o pudim e as passas seriam os elétrons incrustados, tá? Vamos lá. Algumas características e deduções que tiramos desse modelo atômico. O modelo explicava o fenômeno da eletricidade, bem como as descargas elétricas nas ampolas. Perfeito, já que ele tomou como base as descargas elétricas das ampolas. E também explicava o fenômeno da eletricidade. Uma coisa aqui, que meio que deixou esse modelo assim meio cambaleando, foi justamente esse ponto. Não explicava os raios X e a radioatividade. Por quê? Por volta de 1895, por aí, 96, foram percebidos e descobertos os raios X e começou a ter uma maior noção da radioatividade, as partículas alfas, beta, o raio gama, como é que aconteciam, como eles eram desviados em um campo magnético, campo gravitacional. Daí, meio que deixou o modelo atômico de Thomson meio mole, assim, em relação não ter certa convicção em explicar isso. É por isso que, mais na frente, surgiu outro modelo como sucessor. Tá? Outro ponto bastante importante de mensurar é que J.J. Thomson é considerado o descobridor do elétron por ter conseguido medir sua razão carga-massa. Cara, isso aqui é uma informação assim, muito top, porque ajuda você numa questão e tal lá, quem é o descobridor de tal coisa e tal. Cara, essa informação aqui é show. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então, se você gostou, curte e compartilha o vídeo. Vamos lá!
Boa tarde, galera. Meu nome é Gabriel, eu faço parte do PET Metalúrgica também, e agora a gente vai começar com a continuação agora com o modelo atômico de Rutherford, né? Antes de propriamente ele fazer o seu experimento, Rutherford, existiam alguns acontecimentos. O modelo mais aceito na época era o de Thomson, que foi explicado antes desse, que ele era um átomo denso, incrustado de elétrons, maciço e com uma partícula positiva. Ou seja, era um material que não existia espaços vazios nele e ele possuía uma partícula muito grande positiva incrustada de elétrons. Aí, esse foi o modelo proposto por Thomson. Esse foi o mais aceito antes do de Rutherford na época. E antes também dele fazer o seu experimento, o Becquerel, ele vai descobrir a radioatividade, que vai auxiliar muito no experimento que o Rutherford vai fazer. Falando agora do experimento dele, ele foi auxiliado pelos seus alunos, o Hans Geiger e o Ernest Marsden. Muitas pessoas atribuem o experimento não propriamente a Rutherford, mas sim a seus alunos. Mas o fato é que a contribuição foi dos três, né? E eles utilizaram a radioatividade descoberta por Becquerel para analisar o poder de retenção ou penetração no átomo que eles iriam analisar. E agora falando do experimento dele propriamente dito, né? Ele vai pegar uma caixa de chumbo e vai colocar um material radioativo dentro, o polônio. E esse material ele vai liberar partículas alfa por meio de um orifício que existe na caixa. E do outro lado ele vai bombardear uma lâmina de ouro com aproximadamente 10 a menos 5 centímetros, e ao redor dessa lâmina de ouro existe uma tela de sulfeto de zinco fluorescente que vai captar esses raios e mostrar. O que se esperava até esse momento? Que as partículas batessem e voltassem, porque até o momento a concepção que se tinha é que o átomo era maciço, ou seja, ele era impenetrável. Mas aí, quando o Rutherford ele bombardeia as partículas alfa na lâmina de ouro, ele vai observar esse comportamento. A maioria das partículas vai passar, poucas vão repelir e desviar sua trajetória, e muito poucas partículas vão bater e voltar. E aí, quais conclusões Rutherford vai chegar, né, com esse experimento? Ele vai dizer que o átomo ele possui um núcleo muito pequeno e um espaço vazio enorme, que ele vai chamar de eletrosfera, né? Então, essa eletrosfera foi por onde a maioria das partículas alfa passaram. Observe que não tem nada impedindo a passagem delas. E as que desviaram sua trajetória original, elas sofreram um fenômeno de repulsão. Por quê? Já que esse núcleo é positivo, as partículas alfas também positivas repulsariam a trajetória original da partícula que vinha. E as que não penetraram porque se chocaram diretamente com esse núcleo positivo e por fenômeno também de repulsão, elas voltaram e não conseguiram penetrar o átomo. O raio do átomo ele era muito maior do que o raio do núcleo, né? É como se fosse, um exemplo que muitos usam, uma bola de gude em um campo de futebol, o tamanho das dimensões, né? Posteriormente, esse núcleo positivo vão ser feitas descobertas que nele existem os nêutrons e os prótons. Só que esse modelo proposto por Rutherford ele possuía algumas falhas. Por exemplo, segundo Rutherford, existia um núcleo muito pequeno e uma eletrosfera enorme. E essa eletrosfera, ela continha elétrons, obviamente, e esses elétrons estavam em movimento. Só que, segundo as leis do eletromagnetismo, da física clássica da época, uma partícula em movimento acelerado ela emitiria ondas eletromagnéticas. E isso faria com que essa partícula ela perdesse energia. E ao perder energia, com o tempo, ela cairia no núcleo. Ou seja, o sistema, o átomo, ele entraria em colapso. E a concepção que a gente tem de átomo é que é alguma coisa muito estável, ou seja, não se permite passar por instabilidades. E essa falha, o Rutherford não conseguiu explicar.
E aí vem seu sucessor, Niels Bohr, que vai conseguir corrigir esse problema no modelo de Rutherford. Então, partindo agora para o modelo atômico de Bohr, a gente tem algumas grandes contribuições dele para essa área de estudo. Bohr foi um aluno de Rutherford e ele se prestou a resolver alguns questionamentos, algumas falhas que a teoria de Rutherford deixaram. O modelo de Rutherford dizia que existia um átomo nucleado, como nós já sabemos, que tinha um núcleo positivo e elétrons negativos. Beleza, mas se os opostos se atraem e eles têm essas cargas aqui, a tendência seria que, na verdade, eles acabassem se chocando, não é mesmo? Se atraíssem, se chocassem, se juntassem de certa forma. E esse questionamento gerou uma dúvida por muito tempo. Então, o que Bohr fez? Bohr estudou a teoria quântica de Planck. Bohr era muito aplicado à matemática e acabou meio que mostrando que os átomos possuíam camadas de energia definidas, chamadas orbitais. No caso, as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma com sua quantidade definida de elétrons máximos a suportar. E essas orbitais exatamente possuíam essas energias delimitadas, cada uma dessas, meio que evitando que o átomo se colidisse, que o elétron se colidisse com o núcleo do átomo. Então, prosseguindo sobre as descobertas de Bohr, a gente pode falar também sobre o conceito de espectros eletrônicos. E como é que eles surgiram? Bom, partindo dos conceitos de átomo, de Bohr e de Rutherford, a gente sabe que o átomo ele possui um núcleo positivo, um elétron negativo, que ele ocupa os orbitais circulares em faixas definidas, chamadas orbitais. E o que é que pode ocorrer? O átomo, ao receber energia, por exemplo, na forma de calor, pode fazer com que o elétron salte de uma camada para uma camada mais energética, mais adiante aqui. E esse é chamado chamado de salto de absorção, ou seja, o elétron absorve energia e ele salta para outra camada mais alta. E com isso, o que pode ocorrer? Quando o elétron retorna à sua camada inicial, a camada mais baixa, ocorre um salto de emissão, ou seja, o elétron ele vai emitir essa energia de volta. No caso, ele vai emitir energia na forma de fótons, certo? E esses fótons, se comportando como ondas, eles possuem o seu comprimento de onda específico e, de acordo com esse comprimento de onda, por exemplo, ele pode estar situado na faixa de 350 a 750 nanômetros. Nessa faixa, ele está situado na faixa de luz visível, ou seja, nós humanos conseguimos detectar cores, detectar essa luz. E a partir daí surge o conceito de espectros eletrônicos, que ele consegue identificar esses fenômenos de diferentes tipos de átomos, de diferentes níveis orbitais, a partir da cor com que ele emite essa luz. É basicamente isso. Então, galera, vendo essa parte teórica, nós podemos ver também que Bohr não se preocupou somente com a teoria. Ele também se preocupou em quantificar essas transições eletrônicas, esses orbitais eletrônicos, o quanto de energia cada um tinha. Como é que ele fez? Estudando as teorias de Planck, as teorias quânticas, as equações quânticas, como as de energia, né, de comprimento ondulatório, comportamento ondulatório, né, usando constante de Planck, usando frequência e a velocidade da luz, ele pôde elaborar, ele pôde quantificar quanto tinha de energia em cada orbital eletrônico. E ele conseguiu elaborar essa fórmula aqui, no qual a energia é dada por menos 13,6 electrovolts vezes o número atômico ao quadrado sobre o número da camada ao quadrado. No caso aqui, a primeira camada é 1, 2, 3 e assim por diante. Como os estudos dele foram voltados inicialmente para o átomo de hidrogênio, e usando o átomo de hidrogênio aqui como exemplo, a gente teria, por exemplo, que a primeira camada, né, a camada K no átomo de hidrogênio, com o Z sendo o 1 do hidrogênio e o N o 1 da camada, ele teria energia de menos 13,6 electrovolts. E partindo para uma camada muito distante, ou seja, o elétron fora do átomo, ou uma camada muito distante também, essa energia tenderia a zero. Porque esse N aqui, que é o nível do orbital, seria muito grande, tenderia a infinito, então todo esse número aqui tenderia a zero. Além disso, também foi possível prever, quantificar a quantidade de energia nos saltos quânticos. Ou seja, quando o elétron
saltava de uma camada para outra. E ele gerou essa fórmula aqui, no qual a variação de energia é igual a 13,6 electrovolts, multiplicado pela diferença em módulo de 1 sobre o número final, número do orbital final, menos 1 sobre o número do orbital inicial, ao quadrado. No caso, os dois n's aqui são elevados ao quadrado. Então, partindo dessa equação aqui de energia relativa às respectivas transições eletrônicas, a gente pode manipular as equações quânticas para que a gente descubra qual o comprimento de onda gerado a partir de uma transição, qual o comprimento de onda daquele fóton gerado. Como é que a gente pode fazer isso? A partir dessa equação aqui, principalmente, onde a energia é dada por hc sobre lambda, lembrando que h é a constante de Planck e a velocidade da luz é constante também, aqui o c são duas constantes. Então a gente pode passar essas duas constantes dividindo a energia e vai ter elas igual a 1 sobre o lambda. E é isso que eu faço aqui. Eu passo essas duas constantes para lá e vou ter 1 sobre lambda. Quando eu divido essas duas constantes, eu vou ter outra constante. No caso, a constante gerada foi a constante de Rydberg, que foi o cara responsável por essa equação aqui, chamada de equação de Rydberg. Aí a gente vai ter os saltos de emissão do hidrogênio. E cada um tem um nome, né? Cada transição, cada nível de orbital tem um nome, né? O de Lyman, de Balmer, cada um respectivo a um número. No caso aqui do de Lyman, a gente tem que ele está posicionado no UV, né, ultravioleta, o de Balmer no visível, e os outros acima do nível 3 vão estar em infravermelho. No caso que a gente usa mais esses três nas questões, beleza? Então, galera, tendo conhecimento desses conceitos que a gente já viu, de átomo, de elétron, de eletrosfera e de fótons, a gente pode falar agora sobre um efeito, né, um fenômeno muito importante até hoje, que é o do efeito fotoelétrico. E o que trata o efeito fotoelétrico? Na verdade, o efeito fotoelétrico ocorre quando um átomo ele é incidido por um fóton, que esse fóton possui energia suficiente para ionizar esse elétron, certo? E o que significa isso? Nada mais, nada menos do que ele arrancar esse elétron da eletrosfera, certo? A gente tem aqui um átomo, né, daquele estilo que a gente viu, com seu núcleo positivo, elétrons negativos, e ele é incidido por um fóton e ele vai fazer com que o elétron saia com uma velocidade v, certo? Como é que a gente vai entender isso e equacionar isso? Bom, a gente tem que a energia do fóton, ela vai ser convertida na energia de ionização, que é a energia necessária para que se retire o elétron da sua eletrosfera, daquele seu posicionamento, mais energia cinética, ou seja, se eu não conseguir com que esse fóton chegue no elétron com energia de ionização, ele não vai conseguir arrancar o elétron. Ele tem que ser uma energia maior, certo? Sendo essa energia maior, essa quantidade a mais, esse excedente, vai se converter em energia cinética, certo? Indo mais a fundo nessa equação, a gente tem que a energia do fóton ela é dada por essa equação aqui, de hc sobre lambda, certo? Lembrando que ele se comporta como onda, e ela vai ser convertida em energia de ionização, que é padrão para diferentes elementos, né? E a energia cinética, que é dada pela fórmula de m vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Lembrando que essa velocidade é essa mesma aqui que a gente viu, certo? E uma observação a respeito dessa energia de ionização, para esse fenômeno é muito utilizado metais alcalinos, porque eles são de mais baixa energia de ionização. Então eu posso utilizar um fóton, né, com menor energia para que eu provoque esse efeito fotoelétrico. Agora eu vou falar um pouco sobre o modelo de Sommerfeld, né, que muitas vezes é ignorado por alguns autores, mas que é muito importante, né, e sua contribuição para a química, né, e para os modelos atômicos. Ele vem complementar o modelo de Bohr. Por quê? Porque no modelo de Bohr existiam algumas falhas. Por exemplo, Bohr conseguiu apenas se restringir ao hidrogênio e não conseguia explicar as camadas, não conseguia explicar o comportamento em outros átomos. E aí ele também utilizou de aparelhos mais rústicos, espectroscópios mais rústicos, que aparecia no seu espectroscópio
apenas uma linha. E Sommerfeld ele vai utilizar de espectroscópicos mais avançados. E ele vai descobrir que essa uma linha que existia, que Bohr analisou, nela existiam várias linhas. Ou seja, é como se nesse nível que Bohr descobriu, existissem subníveis. E aí o Sommerfeld vai descobrir esses subníveis. E Bohr ele descobre as camadas, né? KLM, NO, P e Q, que é o número quântico primário. E o Sommerfeld vai descobrir esses subníveis e vai denominar de SPDF, que vão se tornar um número quântico secundário, né? E esses subníveis eles vão ter trajetórias elípticas. Por quê? Porque o Sommerfeld ele vai se basear nas leis de Kepler para descrever por que dentro da própria camada existem variações de energia, né? E essa elipse, o núcleo vai ficar sempre em um dos focos dessa elipse. E aí Sommerfeld vem e complementa a teoria de Bohr, né, abrangindo mais o universo dos outros átomos. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para vocês, para esclarecer o conteúdo. Então, não deixe aí de dar o joinha no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente nas nossas outras redes sociais, como Instagram e Facebook, que a gente vai estar disponibilizando aí. E também não deixe de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, tá? Para que vocês não percam nossas próximas aulas sobre outros assuntos e outros temas que possam ser importantes para vocês. Então, beleza? Até a próxima. Valeu!